Este é o Idades em Rede, um ciclo de podcasts sobre o ciclo da vida. Ao longo dos episódios, vamos escutar quem trabalha todos os dias para garantir que em cada fase da vida existem respostas, cuidados e relações que importam. Olá, eu sou José Aniceto, sou licenciado em Psicologia e estou a realizar o meu estágio de verão no âmbito do projeto CLDS 5G Mora Gerações em Movimento, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Mora. A sabedoria dos anos ganha vida na Universidade Sénior. Hoje ouvimos uma professora que partilha connosco o impacto da educação e da convivência na vida dos séniores de Mora. Bom dia, professora Maria Joaquina, bem-vinda. Olá, Zé. Obrigada. Eu queria começar por perguntar quando é que foi criada a Universidade Sénior de Mora? A Universidade Sénior de Mora foi criada em 2016 e surgiu assim de uma ideia. Eu estava a fazer mestrado. Na altura estava no bar, uma coisa completamente informal, estávamos na hora do jantar e eu vi entrar o Dr. Luís Jacó. O Dr. Luís Jacó é o presidente da RUTIS, que é a rede, que coordena as universidades séniores. Eu pensei, em Mora não há universidade sénior. Tipo que se fez um clique na minha cabeça. E como eu estava nesta área, estava a fazer o mestrado em Educação Social, eu achei que seria uma boa aposta. Depois, a minha vida também, eu não vivia cá. A minha vida, na altura, estava a dar, a nível pessoal, também estava a dar um salto. Eu estava a passar por um processo de divórcio e então eu achei que seria importante. Eu vim à Câmara, pedi uma reunião com o então Presidente da Câmara, disse-lhe que tinha um projeto para apresentar, ele mostrou-se receptivo a isso, mas daí até acontecer ainda levou bastante tempo. Mas pronto, a Universidade Sénior foi realmente inaugurada a 17 de novembro de 2016. Eu queria lhe perguntar quais é que são os objetivos de uma Universidade Sénior? A Universidade Sénior tem sempre por objetivo último combater o isolamento. Isso é um facto, não é? Nós, no entanto, nós temos outros, como promover o envelhecimento ativo e saudável para pessoas com mais de 50 anos, através da participação nas atividades. Lá está, as pessoas, ao participarem nas atividades, não estão em casa, sejam elas científicas, desportivas e até apenas de convívio, sociais, não importa, todo tipo de atividades. O próprio convívio, promover a própria autonomia e a autoestima, porque é óbvio que quem está em casa o dia todo não se arranja para sair, não pensa, olha, vou cortar o cabelo porque não estou tão apresentável assim, ou porque temos um convívio, uma festa, seja o que for. Mas é sempre o objetivo teto, dizemos assim, combater o isolamento. Ok. Portanto, já me introduziu aqui um tema que é, dentro da Universidade Sénior, há várias atividades diferentes para públicos diferentes. E eu queria lhe perguntar como é que que critérios é que eram utilizados para ir adaptando estas atividades de forma a responder melhor às necessidades e às expectativas dos alunos. Como sabe, eu neste momento não estou a trabalhar na Universidade Sénior, hoje não sei como funciona, mas durante o tempo que lá estive, como para todos os projetos, eu acho que esta é a base, é fazer um estudo da população que temos e com quem vamos trabalhar. Pronto, as atividades têm que ser relacionadas e dirigidas para aquela população. Eu posso lhe dizer, eu não tenho a certeza, mas acho que era em Alcácer do Sal, havia uma Universidade Sénior que tinha uma aula de aprender a andar de bicicleta, porque as mulheres tinham muita vontade de aprender a andar de bicicleta, portanto, adaptou-se isso. Aqui também aconteceu exatamente o mesmo, portanto, na altura, a aula de informática, porque estávamos a começar com esta história das redes sociais, elas já estavam implementadas, mas para os mais velhos, diríamos assim, foi na altura que começou a surgir a curiosidade, portanto a informática adaptada a eles foi uma aula que nós tínhamos ali todos os dias informática com diversas turmas em todas as freguesias e despertava muito o interesse. Depois também tínhamos outras, por exemplo, nós tínhamos a culinária, em que inicialmente foram alguns donos de restaurante que foram lá fazer a aula, mas depois eram as próprias alunas que cada semana davam uma aula. Portanto, como sabes, nós vivemos aqui num sítio onde a comida é uma coisa e temos cultural. E então, isso deixava-os muito felizes, porque as aulas práticas eram sempre as que tínhamos maior adesão. A verdade é essa. E as aulas em que elas podiam participar
Isso então, pronto, as artes decorativas, o teatro, a própria tuna, tinha sempre uma maior participação das pessoas. E até parece-me, da pouca experiência que tenho, mas pode-me confirmar, é que as pessoas também gostam muito de partilhar o conhecimento que têm e que foram adquirindo ao longo do tempo. Exatamente. E é um conhecimento que não se transmite com tanta facilidade. Não é científico. Exatamente. Não sei se a palavra correta é tácito, é uma coisa mesmo. mais intuitiva. Exato. E voltando a 2016 e quando começaram estas aulas, estas atividades, como é que os participantes iam reagindo, não é? Que feedback é que eles iam dando? Muito positivo. A própria... O que pode confirmar isso são os números. Nós tínhamos, porque no primeiro ano da universidade eu estive a trabalhar para a Rutis, com um protocolo através da Câmara, e a Rutis disse que quando iniciámos teríamos 2 anos para conseguir 100 pessoas, e nós conseguimos no primeiro ano. Inicialmente começámos aqui só em Amora, era ali na Torre do Relógio, depois quando entrou em obras fomos para a Casa da Cultura, dividíamos o espaço, as aulas mais teóricas aqui, as aulas práticas na Casa da Cultura, também para dar outra vida àquele espaço. Mas a participação foi logo, eu acho que foi o grande indicador de que as coisas estavam a correr bem. Portanto, em 2022, quando eu fui afastada do projeto, tínhamos 160 pessoas na Universidade. Okay. Parece-me que esta adesão das pessoas, ou seja, 100 pessoas num ano, parecendo que não, estamos só aqui a falar de números, mas na vida real 100 pessoas todas juntas é muito. E parece que o objetivo principal, que é combater o isolamento, estava a ser concretizado. E eu queria lhe perguntar para além deste isolamento e até mesmo fomentando um sentido de pertença nos alunos todos, de que forma é que acredita que estas atividades contribuíam e contribuem ainda para o bem-estar emocional, físico e até social dos vários alunos? Quando eles saem de casa, aquilo que eu falei há pouco, ao sair de casa, ao se obrigarem, alguns deles, alguns dias, porque nós não estamos sempre com vontade, a verdade é essa. Seja em qualquer idade, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja sénior, nós nem sempre estamos com vontade. O facto das pessoas se obrigarem a ir, a participar, a trocar experiências uns com os outros, observar de longe e ver o contentamento deles, é uma coisa que... eu não tenho palavras para descrever isso. Eu acho que nós tentamos sempre na universidade proporcionar coisas às pessoas. Nós vivemos num concelho em que as pessoas têm reformas muito pequenas. A verdade é essa. E nós tentamos sempre encontrar atividades que as pessoas não tivessem tido a oportunidade na vida de o fazer. Normalmente no final do ano era-lhes proporcionado, porque as pessoas pagavam um valor em que a Câmara ficava, era um valor simbólico, 5 euros, a Câmara ficava com esse valor ao longo do ano e no final do ano era-lhes sempre proporcionado uma atividade que eles não tinham oportunidade. E ver a felicidade dessas pessoas, posso enumerar aqui, nós fomos à Coria, às termas da Coria, fomos ao Luz, às termas do Luz, fomos de comboio ao Porto. Muitas daquelas pessoas, ou algumas daquelas pessoas, se não fosse assim, elas não tinham oportunidade de contactar com essas realidades. E eu penso que isso é contribuir para o bem-estar social e emocional das pessoas. E mesmo já não estando na Universidade Sénior, agora falando um bocado mais do presente, tenho a sensação que, ou espero que, depois de sair, ainda assim continue a encontrar os seus alunos ou na rua, ou continue a obter feedback. E queria lhe perguntar, atualmente, quais é que são os desafios, ou os maiores desafios que acha que os idosos enfrentam, principalmente no nosso concelho, e como é que iniciativas como uma Universidade Sénior tentam dar respostas a estes desafios? Pronto, o principal problema, chamemos-lhe assim, continua a ser o isolamento. As pessoas continuam algumas isoladas. Às vezes nós nem temos a percepção do quanto as pessoas estão isoladas. Principalmente, vou-lhe dar um exemplo, se viver um casal e de repente um par, a solidão no outro é uma coisa que afeta muito, porque aqui na nossa população nós temos ainda casais que vivem 50, 60 anos juntos, não é verdade? E isso depois, quando há a partida, porque nós sabemos sempre que um vai primeiro, não vão os dois ao mesmo tempo, não é verdade? Há ali aquele corte. E isso depois passa para a pessoa. O isolamento faz-se de muita maneira e reveste-se de muitas formas. Eu penso que
Ainda hoje, sim, eu continuo a encontrar os meus alunos, trocamos conversas e acho que continuam a ser feitas algumas atividades que acabam por ajudar a combater isso, mas sem dúvida que o isolamento é o maior dos problemas. Nós, os filhos, hoje também temos vidas muito complicadas. Nós, por vezes, não conseguimos dar aos nossos pais o apoio que gostaríamos ou que deveríamos. Os tempos são outros. E isso, nos mais idosos, nem sempre eles conseguem perceber isso da melhor maneira. Isso afeta-os, isso deixa-os tristes. Portanto, eu penso que há um caminho ainda a percorrer. Há muita forma de se conseguir chegar às pessoas. Tem que se escolher as pessoas certas que trabalham nessa área, tem que se escolher a forma de abordar as pessoas, tem que se estudar a pessoa e depois conseguir-se chegar lá. Mas o problema continua a ser o isolamento, sem dúvida nenhuma. Sobre os casais já em idade avançada, eu queria lhe perguntar como é que nós podemos melhorar a vivência e como é que podemos prevenir um luto mais complicado no evento de algum dos membros do casal partir, ou seja, como é que nós podemos fazer com que essa perda não seja tão impactante? A perda é sempre impactante, mas eu acho que o acompanhamento ao que fica, puxando as memórias e de alguma maneira guardando essas memórias do que foi bom e do que foi menos bom, portanto da vivência conjunta em casal. Eu penso que se os técnicos, se houvesse técnicos disponíveis para fazer esse trabalho, eu penso que isso ajuda as pessoas, porque as pessoas sentem-se bem a falar na dor. Enquanto estão a viver aquele período, as pessoas sentem-se bem a falar do que viveram, da sua vivência, da sua experiência. Eu penso que isso seria uma área a explorar e que certamente iria dar frutos muito positivos. E talvez até seja uma área que mesmo na sociedade, no geral, está pouco explorado e parece que há algum tabu ou algum medo de falar sobre isso. Porque, Zé, repara, não é fácil nós entrarmos numa casa, eu falo por experiência própria porque eu perdi o meu pai há 1 ano e pouco. E eles viveram mais de 60 anos e eu tenho a minha mãe comigo. Porque não é fácil conseguir ali abanar aquela tristeza, aquela dor, que a pessoa refugia-se naquilo. E lá está, eu agora falo enquanto filha, não enquanto técnica. Nós também estamos com dor, nós também estamos tristes, também perdemos o nosso pai. A minha mãe perdeu o companheiro da vida dela, mas eu perdi o meu pai. Portanto, por vezes nós não conseguimos dar a melhor resposta. Eu penso que aqui no nosso concelho esta também poderia ser uma vertente que pudesse vir a ser explorada e certamente penso que até seria pioneira em alguns casos. Parece-me que sim também. Existe alguma atividade ou momento que tenha marcado especialmente enquanto responsável por estas atividades? Pronto, todas as atividades que fizemos que eles não tinham tido a oportunidade de fazer até então me marcaram. Eu sou uma pessoa muito observadora, eu gosto muito de observar a atitude do outro e ver nestas pessoas mais velhas uma atitude de felicidade ao ponto de descerem ao nível de crianças é muito agradável. Pessoas que hoje até já nem estão entre nós. E eu vou contar aqui uma história. O senhor José Casanova, que já não está, eu dava inglês e um dia ele chegou ali no início da aula e eu pensei, meu Deus, um ar fechado, uma pessoa pesada, com uma vida pesada. Claro que no primeiro dia eu não sabia nada disso, depois eu nem conhecia bem porque não era de cá. Pensei, meu Deus, como é que eu vou dar a volta a este senhor? O que é que vai acontecer? Um dia o filho telefonou-lhe e nós estávamos numa aula e ele disse, professora, posso atender? Eu, pode atender, que é o meu filho. Eu disse, atenda lá. E o filho, e ele atendeu o telefone e disse, olha, agora liga-me mais tarde porque eu agora estou aqui na aula de inglês na universidade. E o filho voltou-lhe com a resposta, oh pai, nem que andes aí 300 anos. E ele tirou uma gargalhada e depois contou isto e todos rimos. Eu disse, oh senhor José, então você já viu a confiança que o seu filho faz em nós? E depois o que é certo é verdade é que criámos ali uma relação de amizade em que o José Casanova chegava ali e falava e eu no fim lhe cheguei a perguntar, então, o
seu filho ainda acha que tem que andar cá há 300 anos. E ele, não, professora, já vou toda a opinião. Pronto, isto tudo para dizer o quê? Nem sempre é fácil, como é óbvio. Claro. E nós, os técnicos, quando vimos, eu sabia bem que aquele homem, com certeza, tinha tido uma vida muito pesada, ele também tinha perdido a mulher não há muito tempo, e nós pensamos, como é que vamos conseguir chegar ali, para derrubar aquele muro? Isso também penso que é muito gratificante, quando nós vimos, conseguimos chegar, o Casa Nova depois andava nas marchas, andava na Tuna, andava em todo lado, não é? Ao princípio mostrou sempre ali alguma, vou dar o exemplo dele, já não está cá, mas poderia dar outro. Mas sim, ver o contentamento daquelas pessoas, para mim era sinal que o trabalho... É óbvio que nós não agradamos a todos. Zé, e de certeza que na tua vida profissional ainda agora acontece isso. Há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos de mim. Acontecia na Universidade de Sena exatamente a mesma coisa. Só que eu tentava sempre fazer o meu melhor. E quem dá o que tem é mais Mas não é obrigado, exatamente. Nós fazemos o melhor com aquilo que sabemos. Exato. Ainda sobre o isolamento, estas atividades de aprender e até de comunicar a aprendizagem que têm são importantes e, para além disso, também o contacto com outras pessoas de outras idades. E eu queria lhe perguntar agora como é que têm sido promovidas as relações intergeracionais no Conselho e se tem algum feedback sobre isso. Eu posso falar da altura. Na altura nós tentávamos muito promover isso, porque nós achamos que é importante os avós e os netos criarem laços, criarem momentos à vida, não é verdade? Tu tens os teus avós ainda e certamente tens memórias muito boas com eles. É verdade. O mesmo se passa com o meu filho. O que é que nós ainda na altura, ali na escola, pediram-nos, uma vez numa festa de final do ano, que foi feita aqui no jardim, nós tínhamos danças tradicionais, que era dada pelo professor Sertório, na altura. E esse grupo de quem participava veio fazer uma dança para as crianças e eles dançaram com os avós. Também nas marchas também participámos ainda com a escola, também fizemos atividades com a oficina da criança. Pronto, tentei que isso acontecesse porque acho que é um momento importante e a criação de memórias é muito válida, eu acho isso. Okay. Hoje em dia não sei como é que está, mas penso que sim. O encontro intergeracional é uma coisa que se fala muito e que há mesmo muitas ideias, eu penso que até o ouvir uma história, ou contar uma história, eu penso que isso é muito importante. E são intenções e ações que vale a pena serem prolongadas no tempo, porque há sempre essa necessidade. Que tipo de parcerias é que acha que têm sido importantes para o sucesso destas atividades? Falo, por exemplo, parcerias com associações, com escolas, com IPSS. Sim, nós trabalhamos sempre com os lares. É importante levar um pouco de vida aos lares daquelas pessoas que estão ali, que não podem sair dali. Utilizámos a marcha para isso. Nos últimos anos que estive à frente da universidade, que coordenei a universidade, levávamos a marcha aos lares, levámos ao Lar das Brotas, levámos aos lares de Capção, levámos à Santa Casa. Portanto, isso é muito importante. Também desenvolvemos algumas atividades com o CLDS. Eles desenvolveram atividades em conjunto. Eu penso que isso que é muito importante. O CLDS faz um bom trabalho nesse sentido. Desde que haja enquadramento para as atividades da universidade se deslocarem, ou seja da universidade, ou seja de outro projeto qualquer, se deslocarem a essas instituições, a meu ver, eu acho que todos temos a ganhar com isso, porque não somos só nós que vamos lá levar, nós trazemos sempre alguma coisa de lá. Eu também estou num grupo de cantares, o grupo de Cantares das Brotas, sou responsável lá e é uma coisa que a pandemia afetou o mundo e as pessoas ficaram diferentes. Sim. Não estou aqui a questionar se para melhor, se para pior, podia dar a minha opinião, mas não é para isso que estou aqui. E nós fazíamos muito esse trabalho, nós íamos muito aos lares. Com a pandemia, não. Já começámos agora a fazer esse trabalho. E o que é que acontece? Quando nós vamos lá, porque o grupo das Brotas traja de uma maneira diferente, com os trajes do campo, lá está, eu sou muito observadora, é gratificante ver o olhar daquelas pessoas a relembrarem memórias do antigamente, até porque algumas das modas que nós tocamos, que é assim que se chamam, eles cantavam enquanto andavam a trabalhar no campo. Portanto, eu tenho a certeza que naquele dia, seja meia hora, seja 40 minutos, naquele dia, aquelas pessoas quando se vão deitar tiveram um dia diferente e isso é muito bom. Eu queria lhe perguntar uma coisa que talvez não seja uma coisa que seja mesmo da realidade, que seja só uma percepção minha. Acha que alguns dos alunos viam o lar como um sítio mais negativo que positivo?
não deve ser fácil quando as pessoas são confrontadas com a ida para o lar. Que é o que vai acontecer? As pessoas vão pensar que é o princípio do fim. Essa é a verdade. Portanto, eu acredito que haja pessoas que não veem com bons olhos a ida para o lar. E cada vez mais também se tenta institucionalizar as pessoas mais tarde. Tenta-se arranjar resposta para que elas estejam no seu seio, da sua casa, até que possam, para depois então partirem para outras fases. Eu penso que isso é bom, porque toda a gente gosta de estar na sua casa. Essa é a verdade, sim, não é? Eu estou lá com a minha mãe precisamente para ela não estar sozinha de noite, porque se calhar eu já tinha tido que recorrer a outro tipo de ajuda, não é? Portanto, eu penso que não deve ser fácil, ainda não cheguei a essa fase, não é? Mas penso que não deve ser fácil para as pessoas encararem. E depois o que há é diferentes feitios. Há pessoas que aceitam isso de uma forma mais leve, mais suave, mas eu penso que isso também terá a ver com a forma como lhe é posta a questão. Há pessoas que não têm outra solução, a verdade é essa, mas há pessoas que tentam ainda arranjar ali outros caminhos. Agora, eu penso que a forma como é colocada a questão, a forma em que a situação está a acontecer, eu penso que isso tem tudo a ver com a forma que uma pessoa aceita. Há sempre aqueles que são mais renitentes e não gostam mesmo, mas depois acabam por, depois de lá estar, conseguem muitas vezes ultrapassar essa revolta, e ainda bem, e depois acabam por participar em atividades, pronto. Acredito que não seja fácil o passo de agora vamos, mas depois é porque há pessoas que não têm outra solução. A verdade é essa. Talvez ao fim do dia resume-se tudo àquela questão que nós estávamos a falar, né? Que as pessoas fazem o melhor que podem com aquilo que sabem, e digo nos dias de hoje, mas já há uns anos havia e há esta sensibilidade de ok, esta pessoa está neste lar por esta razão, vamos lhe dar o maior conforto. Sim. E este contacto entre quem já está num lar e quem está na Universidade Sénior ajuda, quer uma parte, quer a outra. E para além da Universidade Sénior, agora queria terminar com esta pergunta, que é: que outros tipos de respostas sociais é que existem no Conselho para os mais idosos? Sim, existem respostas válidas no nosso Conselho por ter estas características de ter uma população extremamente idosa, e existem várias respostas a vários níveis. Temos, por exemplo, o cartão do idoso, que traz vários benefícios por causa da medicação, pessoas que precisam de obras em casa, também se tiverem aquele valor, a Câmara, que se tiverem enquadramento, a Câmara não faz as obras, mas cede materiais, que já é muito bom, não é verdade? Nós sabemos que os preços das coisas está tudo muito caro e as reformas das pessoas são muito baixas. Depois temos o envelhecimento ativo também, os professores, aqueles 3 professores da Câmara que são responsáveis por isso, que também funciona muito bem, porque a atividade física é uma coisa essencial, e eu penso que isso já está hoje muito interiorizado nas pessoas. Os que podem, lá vão eles fazer as caminhadas, e depois têm outras atividades associadas, e isso é muito, muito bom. Temos também aqui o CLDS, que também faz um trabalho a nível da terceira idade, também que é muito bom, com atividades diferentes, com ideias boas, inovadoras, porque eu tinha um professor na universidade que dizia sempre assim: copiem ideias, porque não vão fazer igual. E é verdade, isso é verdade, porque o que é para um local não é para outro, até começar pela própria população, que não é a mesma. Eu dei há bocado o exemplo, e é verdade, daquelas senhoras que queriam aprender a andar de bicicleta, e elas andavam de bicicleta, aprenderam a andar de bicicleta. Aquilo foi criado especificamente para aquele grupo, para aquela necessidade. É óbvio que aquilo era uma memória que lhes vinha do passado, que elas gostavam, um desejo, e que elas gostavam de satisfazer. Imagino quando conseguiram andar, devem ter ficado super felizes. Portanto, eu penso que nesta área, na área social, apesar de haver muitas respostas, se houver um esforço por parte dos técnicos por procurar sempre mais, por trabalhar em equipa, por trabalhar em rede, eu penso que pode ser sempre feito um bom trabalho, e terem sempre em vista o bem-estar das pessoas. Só para ver se eu percebi, que é aquilo que o seu professor dizia de copiem as ideias, não é tanto sobre o conteúdo, mas mais sobre a forma, ou seja... Não vão fazer igual. Não é sobre inventar a roda, mas sobre aplicar as ideias onde elas mais são precisas. Aplicar a roda, sim. Sempre dizia isso. Eu nunca mais me esqueci. Ele disse: copiem as ideias, copiem, não vão fazer igual. Que é verdade, essa é a verdade. Até porque quando nós vemos uma ideia que achamos interessante,
quando a vamos colocar em prática, nós já não conseguimos copiar da mesma maneira. Nós não somos os mesmos, quem criou. E faz todo o sentido. Gostava de lhe perguntar se tem alguma mensagem ou para os seus antigos alunos da universidade ou para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir. O que eu gostava de dizer é que aproveitem a vida ao máximo, aproveitem o momento, porque eu costumava sempre dizer-lhes uma coisa que é verdade. Uma coisa está certa, quem escapou em novo, em velho não vai escapar. Portanto, vamos aproveitar o momento o mais que podemos e ter a oportunidade de chegar aqui que muitos não tiveram. Muito obrigado. Obrigada eu. E até à próxima. Obrigada. E Dados em Rede é um podcast do CLDS 5G Mora, Gerações em Movimento, coordenado por Ivone Alves e promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Mora. Eu sou o José, obrigado por nos ouvir e até já. A Operação CLDS 5G foi apoiada pelo Portugal 2030, pelo Programa Pessoas 2030, financiado pelo Fundo Social Europeu Mais e pela União Europeia como parte dos fundos europeus mais próximos de si.